Os legados do Pan-Americano. O Engenhão está fechado, interditado. O velódromo vai ter que ser destruído porque não atende às exigências para a Olimpíada. O Maria Lenk não vai receber natação na Olimpíada, vai receber apenas o polo aquático, nem os saltos ornamentais vão ser disputados no Maria Lenk. A arena do basquete hoje não é utilizada para basquete. O basquete do Rio não usa a arena do basquete, ela é utilizada para shows, né? Para eventos. Então esse é o legado do Pan-Americano. Ontem eu, até para a matéria que saiu hoje na Folha de São Paulo, fiz uma pesquisa sobre a história do Engenhão, né? E essa interdição agora é a cereja no bolo podre que foi toda a história do Engenhão. O Engenhão ele foi anunciado, lançado em 2003, um custo de 60 milhões de reais, segundo a Prefeitura, segundo o prefeito César Maia na época, e a previsão é de conclusão em 18 meses. Seria inaugurado, portanto, no final de 2004, no meio de 2005, segundo o prefeito César Maia na época. Foi inaugurado em 2007, quer dizer, o prazo de 18 meses foi passado para 54 meses, né? Foi inaugurado 2 semanas antes da abertura do Pan-Americano, a um custo de 380 milhões. 60 milhões acabaram virando 380 milhões no final do projeto do Engenhão. Houve um momento na história do Engenhão, primeiro que se falava que o Engenhão seria o estádio construído para a Olimpíada. Vai ser o estádio que vai abrigar as cerimônias e tudo mais na Olimpíada. Mentira, isso não acabou acontecendo. O estádio para a Olimpíada é o Maracanã que está consumindo outra fortuna. Houve um momento nessa história toda que seria engraçado, se não fosse trágico, que inventaram uma 9ª raia de atletismo no Engenhão. Para que eu não sei, porque sempre que você vê uma pista de atletismo são 8 raias. Inventaram uma 9ª raia no Engenhão. Essa 9ª raia mudou todo o projeto do estádio e consumiu mais 20 milhões de reais. E na época a prefeitura dizia, não, isso é exigência da Federação Internacional de Atletismo. E a Federação Internacional negou. Não, a gente nunca exigiu uma 9ª raia. Então é o tipo de história que você vai vendo que vai dar em algo errado, né? E esse algo errado deu agora, porque algum erro agora tem. A gente não sabe exatamente qual é, a gente não é técnico, a gente viu agora a entrevista ali na matéria do Fernando Saraiva, do engenheiro tendo certeza de que não é um erro de projeto. Então, ou é um erro de projeto, como diz a prefeitura, ou é um erro de diagnóstico, como diz o engenheiro, como diz a prefeitura atual. O César Maia, que era prefeito na época, rebate dizendo que, na opinião dele, é um erro de conservação. Algo que o laudo da consultoria alemã não aponta. Mas um erro existe. Então, ou é de projeto, ou é um erro de diagnóstico. E o resultado disso é que os clubes do futebol do Rio estão tendo que jogar em Volta Redonda, a 129 quilômetros da capital, faltando um mês, pouco mais de um mês, para a abertura da Copa das Confederações. O Rio não tem estádio, né? Isso repercute muito mal lá fora. Ontem a imprensa inglesa bateu muito no Rio de Janeiro, uma cidade que vai receber uma Olimpíada, que não tem um estádio, né? E o atletismo, também o Saraiva mostrou ali, eu falei ontem com o Carlos Lanceta, que é o presidente da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro, eu liguei para ele. 100 atletas treinam no Engenhão. Com o fechamento do Célio de Barros, o Engenhão é o lugar usado para treinos. A Federação de Atletismo do Rio, até ontem à tarde, não tinha sido notificada. Ninguém da Prefeitura ligou para a Federação de Atletismo para dizer, olha, o Engenhão está fechado, ele não sabia o que fazer. Né? Então enfim, é uma comédia de erros. Isso, e não é comédia não, isso tudo aconteceu de verdade. Né? Uma vergonha isso. Uma vergonha. E por que muito dinheiro gasta, assim, eu fico pensando assim, tipo, desde que a gente foi escolhido para sediar a Copa do Mundo e Olimpíadas, fortunas e fortunas para construir estádio, para reformar, e eu não estou vendo assim, não existe nenhum investimento em atletas. Eu não vejo as escolas públicas com atletismo, construindo. Então, assim. E não é, infelizmente, muito brasileiro isso. Dinheiro, só construir estádio, sim, mas e os nossos atletas, e as crianças do Brasil inteiro? Cadê? Vamos descobrir novos talentos. E a infraestrutura necessária também para você chegar aos estádios. De 60 milhões para 360, essa coisa de 9ª raia, não é aquela coisa de construir um hospital no interior, Você viu faz um puxadinho ali e coloca mais um. É isso. Agora, assim, uma resposta que eu gostaria de ver, uma dúvida que eu gostaria de ver respondida é a seguinte. A Prefeitura do Rio de Janeiro tinha como construtora do Engenhão inicialmente a Delta, né, uma empreiteira que foi envolvida num lamaçal de denúncias no ano passado e por conta disso, inclusive, deixou as obras do Maracanã que ela tocava também. E aí a Delta tinha que fazer a cobertura do Engenhão pelo preço de 60 milhões de reais e no prazo estipulado pela Prefeitura a tempo de abrir o Engenhão para o PAN de 2007. Se dizendo incapacitada de cumprir o que deveria fazer, a Delta saiu.
saiu do consórcio. E aí assumiram as outras duas empreiteiras, a OAS e a Odebrecht. A dúvida que eu tenho é como essas duas empreiteiras conseguiram colocar no contrato que, caso houvesse um problema de projeto, quem teria que arcar com o custo é a prefeitura. Eu só posso supor que as empreiteiras já previam um risco disso acontecer e falaram assim, olha, a gente faz, mas se tiver problema de estrutura, vocês não nos responsabilizem. É o mínimo que eu consigo supor para a prefeitura aceitar colocar no contrato e assinar que quem paga a conta no caso de falha estrutural é a gente, o Fábio, o Danton, eu e você, amigo ligado no Redação Sport TV. Não é nem... Mas não te parece que isso fecha esse quebra-cabeça, que é Sim. lógico a gente supor isso? Sim. Essa dúvida não está respondida ainda, eu estou só dando um caminho que eu imagino ser o caminho que a gente, jornalista, tem que apurar daqui para frente. E se isso fecha o quebra-cabeça, abre outro, que é como a prefeitura assumiu isso, né? Como a prefeitura aceitou esse tipo de coisa. De novo, a prefeitura é a contratante do serviço, a prefeitura não é um escritório de engenharia, a prefeitura não é uma empreiteira. Como que a prefeitura contrata um escritório de engenharia para fazer um projeto, assume ela, a prefeitura, os custos caso o projeto dê errado. A prefeitura já está pagando o escritório, ou seja, a prefeitura, nós, você, eu... Porque a prefeitura é isso, está pagando é a duas gente que vezes. está pagando. Está pagando duas vezes, está pagando o projeto e está pagando os riscos do projeto estar errado. De novo, é tudo errado na história do Engenhão desde 2003, desde da ideia do Engenhão. E você sabe que notícia ruim nunca vem sozinha, né? Olha só, o novo palco do futebol carioca, que é o Raulino de Oliveira em Volta Redonda, Globoesporte.com. Não dá para acreditar, estou vendo agora. Tem pedido de interdição parcial. Isso mesmo, meus amigos. Uma vistoria realizada em janeiro pela Prefeitura de Volta Redonda também apontou falhas estruturais que colocam em risco a integridade física dos torcedores. Então é possível que agora que esse estádio está no foco da discussão, afinal ele vai receber os clássicos e a final do Campeonato Carioca, muito provavelmente, é possível que parte do estádio seja interditado. Realmente, durma-se com esse barulho.